Olá, queridos alunos e alunas da nossa EBD, estamos de volta para o nosso estudo da Palavra de Deus, mais uma vez aqui pela internet, e nós estamos felizes porque nós concluímos uma revista na última aula e agora nós vamos continuar. E eu preciso dar uma explicação para vocês. Vocês não terão a revista em casa, mas vocês terão o principal, que é o nosso livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então vocês vão estar acompanhando as nossas lições através da Bíblia, até que a gente retorne presencialmente com as nossas aulas e você receba uma nova revista. Vamos louvar ao nosso Deus por essa oportunidade de aprender a sua palavra e por mais uma aula. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e cuida de nós, deixou a tua palavra que nos instrui, ó Deus, como aprender e praticá-la no nosso dia a dia. Que essa seja mais uma aula, Senhor, que não só fique na nossa mente, mas que desça ao nosso coração, que faça transformação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula? Então, o tema da nossa aula de hoje é sem medo de ser diferente. Nós vamos entender nessa aula por que, depois que Cristo entra na nossa vida, nós nos tornamos pessoas diferentes e nós não podemos ter medo de ser diferente. E na aula de hoje, a gente vai começar lendo 2 Coríntios 5,17. Procura aí na sua Bíblia, vou esperar você abrir. 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha que coisa interessante. O que é estar em Cristo? Quando nós somos salvos, nós estamos em Cristo. Antes de ser salvos, lá a gente volta lá para Gênesis 3,15, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles adoravam somente a Deus, eles serviam somente a Deus antes de serem enganados pela serpente, antes de escolherem pecar. E aí eles se afastaram de Deus, eles se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado, eles escolheram o pecado e escolheram não obedecer a Deus. Então eles saíram, eles que representam toda a humanidade ali, saíram da presença de Deus, se tornaram inimigos de Deus e nós também estávamos na mesma condição. E por isso Cristo veio, por isso que Jesus veio, porque ele é o mediador, a Bíblia fala, entre Deus e o homem. Deus, o homem, inimigos, Cristo vem e através da sua morte na cruz, ele une novamente Deus e o homem. Então, nós passamos a estar em Cristo para ter comunhão com o nosso Deus. E depois que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos essa nova criatura. E aí o versículo diz assim, ó, 2 Coríntios 5,17, esse versículo a gente leu. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, se eu tenho Cristo como meu Salvador, a minha vida ela passa a ser uma vida nova, uma vida diferente. Por isso, a nossa lição fala sem medo de ser diferente. Jesus, ele se tornou como nós. A Bíblia fala que quando Jesus veio a esse mundo, ele veio 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele não deixou a sua natureza divina. Quando ele saiu do céu, veio aqui, nasceu como um bebê, ele precisou ser alimentado, Jesus precisou aprender algumas coisas, ele cresceu. A Bíblia fala que em estatura, em tamanho, então ele precisou comer, ele precisou ter saúde, ele cresceu em estatura, em sabedoria, em conhecimento. Jesus precisou aprender as coisas e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, embora sendo Deus, Filipenses 2, 6 e 7 diz, Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a homens. Então isso é muito importante. Somente porque Jesus se tornou semelhante a nós, 100% homem, não deixando de ser Deus ao mesmo tempo, nós podemos estar em Cristo e sermos novas criaturas. Então, isso é uma verdade que precisa estar bem firmada no nosso coração. E por ser nova criatura,
A Bíblia fala as coisas velhas já passaram. O que são essas coisas velhas? O nosso comportamento antigo, a nossa maneira de pensar, tudo isso muda quando Jesus entra na nossa vida. E Jesus, ele veio para fazer essa diferença na nossa vida. Quando Jesus entra, a minha vida ela é transformada. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar em mim. E a Bíblia fala que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que muda a minha mente, que faz eu ver quanto eu sou pecadora, que incomoda o meu coração quando eu desobedeço meus pais, quando eu falo uma palavra que não é correta, que não agrada a Deus, quando eu falo uma mentira, quando eu fico irada, quando eu fico chateada com os outros. É o Espírito Santo que me mostra o quanto eu sou pecadora e o quanto eu ainda, mesmo estando em Cristo, faço coisas que desagradam a nosso Deus. Então a presença de Cristo na nossa vida, ela faz a diferença. E nós podemos ver também que a vida de Jesus, né? A Bíblia fala que ele foi 100% homem. Algumas coisas estão na Bíblia, né? Eu não vou ler todas as referências, mas eu vou ler o que está aqui. Diz assim, ó, ele nasceu como um bebezinho, ele cresceu como um menino, se tornou um pré-adolescente como você, ele transformou-se num adulto, teve necessidades, alegrias e tristezas como nós. Então, Jesus, ele sentiu a mesma coisa que nós, ele viveu aqui como um homem, ele não pecou. A diferença de Jesus vivendo aqui nessa terra e de nós vivendo aqui é que Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado, mesmo sendo 100% homem, mesmo sentindo as mesmas tentações que nós sentimos, as mesmas vontades de pecar. Ele foi diferente de nós, né? Jesus, ele foi diferente de todos os homens. Se por um lado Jesus viveu uma vida de homem igual à nossa, por outro lado, a vida dele teve algo muito diferente. Sabe qual foi a maior diferença entre a vida de Jesus e a vida dos homens? É que ele não pecou. O pecado é a coisa principal que nos afasta de Deus. O objetivo de Jesus vir a este mundo 100% homem foi para destruir o pecado que nos separava de Deus. O pecado nos tornou inimigos do nosso Deus. Nós perdemos a comunhão. Romanos 3:23, quem faz o antes já sabe esse verso memorizado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos separados por causa do pecado, mas Jesus vem a este mundo, não comete pecado, entrega a sua vida lá naquela cruz como sacrifício pelos pecadores. Ele morre, mas ele não fica morto, ele ressurge, vence a morte, vence o pecado e pode nos dar a salvação, se torna o grande mediador, aquele que faz a nossa amizade voltar com Deus. Ele nos reconcilia com o nosso Deus através da sua morte e ressurreição. Então, mesmo assim, nós, após receber a salvação, precisamos viver uma vida diferente. O que é essa vida diferente? Uma vida sem pecado, uma vida deixando as coisas erradas que eu fazia e tomando a atitude de fazer as coisas da maneira correta. Jesus, ele faz a diferença na nossa vida, porque se antes de Jesus eu tinha o hábito de mentir, agora eu entendo que mentira é pecado. Então, o que tem que haver diferente na minha vida? Eu tenho que abandonar a mentira. Mas eu não consigo. Eu já tentei. Você precisa pedir ajuda da sua mãe, do seu pai, do pastor. Você precisa orar, pedir para Deus lembrar você na hora que você for mentir, para você não mentir. Mas eu não consigo deixar de assistir coisas erradas na internet. E aí, quando meu pai dorme, minha mãe dorme, aí eu ligo meu celular. E aí eu sei que é pecado que eu estou vendo, mas eu não consigo deixar. Você precisa orar, pedir perdão para Deus e buscar ajuda. A gente só consegue vencer o pecado quando nós muitas vezes nós pedimos ajuda a alguém. E seus pais são as melhores pessoas para você pedir ajuda.
Então, não fica, porque se você tem essa convicção de que Jesus já está na sua vida, Ele pode livrar você desse pecado, Ele tem poder. Então, ore a Deus. E outra coisa também que Jesus fez a diferença na história da humanidade. Então, nessa lição, a gente vê três tópicos. Jesus se tornou igual a nós. Ele veio 100% homem, 100% Deus. Jesus foi diferente de nós, por quê? Porque ele não cometeu pecado. E Jesus faz a diferença na história da humanidade. É muito interessante, né, ver que algumas coisas mudaram depois do nascimento de Jesus. Você sabia que antes de Jesus nascer existia outro calendário? Você já estudou história, né? E aí lá no livro de história tem 500 A.C, 500 anos antes de Cristo. E aí no outro texto tem 300 DC, 300 anos depois de Cristo. Uma das coisas que mudou com o nascimento de Jesus nesse mundo foi o nosso calendário. Nós temos um calendário antes de Cristo e um calendário depois de Cristo. Outra coisa que mudou é que poucas pessoas sabiam ler quando Jesus veio aqui. Porque as pessoas não tinham por que ler, eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham a Bíblia. Então isso foi um hábito que foi mudado, porque as pessoas passaram a ser incentivadas a ler. Por quê? Porque agora tinha a leitura da palavra de Deus. Antes de Jesus, tinha os 10 mandamentos que foram feitos por Moisés, né? Deus falou para ele escrever, mas os escritos sobre Deus, sobre Jesus, eram muito pouco, eles não tinham essa Bíblia completa. Então o mundo foi mudado nisso, no fato de que muitas pessoas passaram a ser alfabetizadas para elas terem acesso à leitura da palavra, ao conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa que mudou é que homens e mulheres tinham um valor diferente. A mulher, ela tinha um valor bem menor do que o homem, ela era menosprezada na sociedade. E aí, com a vinda de Jesus, Jesus ensinou que mulheres e homens têm o mesmo valor. Mulheres e homens foram feitos em imagem e semelhança de Deus. O que é diferente no homem e na mulher? A função deles. O homem nasceu para liderar, para ser o provedor, e a mulher, ela nasceu para ser auxiliadora idônea, a Bíblia fala isso. Então, quando Jesus veio, homens e mulheres passam a ter o mesmo valor para Deus. Nós mulheres temos o mesmo valor que os homens, mas nós temos funções diferentes. Nós não temos que exercer as mesmas funções dos homens. Nós até podemos e até conseguimos, né? Mas o que a Bíblia diz é que mulheres têm funções de mulheres, homens têm funções de homens. E por que Deus fez assim? Porque quando homem e mulheres se juntam, formam a junção perfeita. Porque o homem, ele exerce um papel, a mulher outro, os dois juntos, eles contribuem muito mais para o reino de Deus e para a sua família. Então isso foi uma coisa que mudou. E outra coisa também é que os escravos, eles eram praticamente pessoas que não eram considerados seres humanos. Eles existiam homens, mulheres e os escravos, como se eles não fossem homens e mulheres. E quando Jesus veio, foi uma coisa que ele mudou também. Ele veio para salvar homens livres e ele veio para salvar escravos também. Ele veio para salvar mulheres, crianças, jovens, pré-adolescentes. Então isso é uma coisa que Jesus fez a diferença. O mundo mudou depois que Jesus veio e esteve entre nós. Mas a principal coisa que mudou foi o nosso estado de pecador. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida através de Jesus. Então, como que Jesus faz uma diferença muito grande na nossa vida, uma diferença muito grande nesse mundo, e eu posso continuar vivendo do mesmo jeito? Será que eu posso continuar com os mesmos pecados, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter um crescimento espiritual? É impossível, né? E aqui está dizendo, apesar de não ser diferente de nós, Jesus foi verdadeiramente humano. Jesus viveu de maneira tão diferente que se tornou o homem mais conhecido do mundo. Se você for pesquisar lá no Google qual o homem mais conhecido do mundo, provavelmente vai aparecer o nome de Jesus.
em primeiro lugar, porque ele realmente fez a diferença. E muitas pessoas não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, né? Muitos judeus lá de Israel, onde ele nasceu, lá em Jerusalém, lá na Galiléia, em vários lugares, não acreditaram que ele era o Filho de Deus, né? Então, Jesus teve que ser muito corajoso para lidar com as diferenças quando ele chegou nesse mundo. E nós precisamos ser corajosos também para lidar com as diferenças aqui. Porque nós somos chamados para ser diferente, porque Jesus veio, fez a diferença, nos salvou e nós nos tornamos, quando nós somos salvos, discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos obedecer a Jesus através da sua palavra, através da Bíblia e nos tornando assim pessoas diferentes. Como que nós vamos fazer isso de forma prática? Como é que a gente vai fazer isso, né? Se comprometendo com Jesus. Primeiro você tem que ter convicção de que você é um salvo, de que você tem Jesus como Salvador, que você agora é discípulo de Jesus. Depois, dizendo não ao pecado, né? Uma tarefa bem prática que eu quero que vocês façam nessa lição é uma lista dos pecados que você ainda comete, que você não conseguiu abandonar e você precisa ser bem honesto. Ora, fala para Deus, Deus me mostra que pecados eu preciso abandonar, o que eu ainda estou cometendo. Então isso é uma tarefa prática, a gente já está na parte prática, você vai fazer uma lista desses pecados, você vai orar, você vai pedir para Deus lhe ajudar a não cometer esses pecados, pede para o Espírito Santo ficar o tempo todo lembrando você e Deus pode ajudar você a ser livre desses pecados, escolhendo obedecer a palavra de Deus e não as pessoas que fazem coisas contrárias a essa palavra. Por exemplo, você vai encontrar pessoas que cometem os mesmos pecados que você, mas para elas está tudo bem. Ah, isso é besteira, o que tem? Não, se você é discípulo de Jesus, o pecado não está tudo bem. O pecado, ele precisa ser abandonado e isso é um processo na nossa vida, não é de uma vez. Tia, você já parou de pecar? Não, eu ainda peco e eu luto contra o pecado. Então, quando eu peco, eu oro, peço perdão para Deus, escrevo ali, eu preciso melhorar nessa área que eu estou pecando. É um caminhar com Deus, a Bíblia chama isso de santificação, é um caminhar diário. Então essa é a nossa primeira lição dessa nova parte da nossa EBT, de fazer diferença, porque Jesus foi diferente. E eu quero aqui, para terminar, né, falar algumas coisas que Jesus teve que ser corajoso, né, e que nos inspira a ser corajoso também. Ele teve coragem para esvaziar, se tornar-se igual a nós, mesmo sendo Deus. Imagina Jesus lá no céu, na glória, sem pecado, sem dor, sem tristeza. Ele abandonou, ele deixou aquilo lá por um tempo, ele veio para sofrer. Então ele teve que ter coragem para isso, né? Teve coragem para ser diferente e dizer não às tentações. Jesus foi tentado aqui e ele foi corajoso, ele disse não. Ele teve coragem para viver de forma tão diferente que tudo que ele disse, viveu e ensinou mudou a história da humanidade. Então que a nossa vida possa ser diferente, para que as pessoas possam olhar e não nos elogiar, mas elas perceberem que existe um Deus que fez a nossa vida mudar, que fez a nossa vida ser diferente. Vamos orar? Vamos pedir ajuda do nosso Deus para ser diferentes? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor enviou Jesus, o nosso Salvador, porque éramos inimigos do Senhor, Pai, com os nossos delitos e pecados. E agora, Senhor Deus, nós tivemos a oportunidade de ter Jesus morrendo, ressuscitando, nos fazendo mediador entre Deus e o homem. E com toda a coragem que Jesus teve para ser diferente nessa terra, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ser diferentes, a abandonarmos o pecado, a obedecermos a Tua palavra, a ficarmos firmes, ó Deus, na luta contra o pecado diária que nós temos que enfrentar. Ajuda cada menino, cada menina, cada família que está assistindo essa aula. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.